Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. A convidada de hoje é a Lu. A gente vai falar sobre pedagogia na Unicamp. Mas só antes de eu passar para ela se apresentar, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like. Se vocês conhecem alguém que se interessa pelo assunto, compartilha. E é isso. E aí, Lu, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Tô felizão que você está aqui. Se apresenta um pouquinho para a Ah, galera aí, por favor. eu estou muito feliz, obrigada pelo convite. E eu sou a Luísa, sou pedagoga, me formei na Unicamp, de 2014 a 2018. E hoje eu atuo como professora numa escola particular em Campinas. E é isso, sou pós-graduada também, e acho que é isso. Pô, que massa. Vou começar a te chamar de tia Lu. Ah, não! Já pode ser uma pauta nossa. Qual é a diferença entre tia e professora? Paulo Freire já falava isso. Mas Bom, então já vamos começar. Qual que é a diferença de tia e de professora? Tem um livro do Paulo Freire, eu não li inteiro, mas é um livro muito bom, assim, que a gente vê na faculdade, né? Professora sim, tia não. E ele vai falar que, assim, o tia é o da família, é aquela pessoa que você tem informalidade, que você tem. Que você não enxerga como uma profissional. Então, a tia é mais usado para professores de educação infantil, né? Então, quando você tem ali uma criancinha, aí você vai colocar na escolinha, aí tem a tia. Então, você acaba desvalorizando muito aquela profissional que tá Com ali, que certeza. estudou muito, que é muito profissional que tá fazendo. E assim, quanto mais nova a criança, mais difícil é você saber lidar com aquilo com Uhum. maestria, né? Então, assim, tia não. Chama pelo Boa, nome, chama pro, chama professor. Tia não. boa. Ô, Lu, mas me tira uma dúvida. Como que surgiu na tua vida a vontade de fazer pedagogia? Foi, tipo, algum professor na família? Qual que é a pegada? Então, eu tenho vários professores na família. Tipo, meu pai é professor, mas é professor Ah, no que da ensino hora. superior, né? Na faculdade. As minhas avós. Só que eu acho que foi uma coisa assim, tipo, ai, nata. Meio chato falar isso, né? Mas assim, foi uma coisa tipo assim, eu sempre brinquei de professora, Uhum. sempre quis ser professora. Quando eu era pequena, assim, o que você quer ser quando crescer? Professora, né? E eu acho que eu cresci muito com isso e, assim, gostava muito de ensinar, tinha muita facilidade de ensinar. Então, Pô, da alguma hora. Não é fácil, não. amiga tinha dificuldade em alguma matéria que eu sabia, eu ensinava e eu gostava muito daquilo. Então, eu acho que existe esse motivo de eu entrar, de eu ter escolhido pedagogia, mas acho que quando você está lá Uhum. dentro da pedagogia, o motivo muda completamente, porque não adianta só você Tá. gostar de ensinar. Você, tipo, tinha uma paixão, pode-se dizer uma paixão por compartilhar conhecimento, né? É, Independente. E por que que muda? O que acontece ali no meio da porque eu acho faculdade? que é tão difícil, assim, tanto você estudar, é muita coisa, muitos textos, muito tudo, e também lutar por estar ali, sabe? Eu acho que a pedagogia, ela é uma profissão muito desafiadora, assim, muito difícil, Uhum. porque ela não é nada valorizada. Então você vai se Certo. matar de estudar a sua vida inteira e não vai ser bem remunerado, não vai ser bem, é, entendeu? Você vai ser chamado de tia, entendeu? Então, é difícil. Então, acho que assim, você não pode só gostar de ensinar, tipo, eu gosto de ensinar só, ou eu gosto de criança. Entendeu? Esse pode ser o seu motivo para entrar na pedagogia. Eu gosto de criança. Mas Na hora de depois não é escolher o isso que curso, né? vai entendeu? Gostar da educação. Eu acho que você tem que gostar da educação como um todo, né? Enfim. Entendi. Pô, da hora. Importante até começar com isso, porque, sei lá, eu vejo muito. Ah, pô, hoje meu, é indiscutível. Você chega na sua família, né? Na maioria das famílias, mais até tradicionais assim, a galera fala assim, ou não, ou você tem que ser médico, ou você tem que ser engenheiro, ou você tem que ser advogado. De resto, você vai ser pobre e vai ser infeliz, sabe? Um negócio assim. Mas, Sim. meu, não, é um pouco mais que isso. Óbvio, você imagino que durante a graduação tem esses desafios, a hora que você começa a ver a realidade mesmo. Mas, pô. Eu E acho que como. tem muito isso. Sim, sim, é, tipo, E é concordo. muito infeliz, porque eu acho que o trabalho, eu até estava falando isso com uma namorada esses dias, o trabalho ele vira uma mera algo que você vai ganhar dinheiro. Tipo,
sabe? Só para você conseguir ganhar dinheiro, só para você conseguir Sim. ter algo. E não porque você vê um propósito naquilo, porque você ama aquilo realmente, sabe? Eu Uhum. ganho ali muito menos do que muitos dos meus amigos, por exemplo, mas eu amo o que eu faço, né? Sim. E eu acho que isso, assim, a pessoa pode ganhar 10 vezes mais do que eu ganho e não amar o que ela faz. Então é muito Né? difícil isso mesmo. E uma coisa interessante, porque, meu, se for pensar, e professor é até mais, é além disso, mas se eu for pensar que hoje, vai, um CLT, a galera trabalha das 8 às 5, das 8 às 6, dependendo, e passa a maior parte do dia fazendo algo, meu, se você não fizer o que você gosta, você pode ganhar o dinheiro que for. Meu, você não vai aguentar. Pra Não vai você ter, aguentar, tipo, um não vai pouquinho aguentar. de tempo ali onde você vai conseguir usufruir, talvez, desse dinheiro, mas, puta, se não fizesse... Não vai. Óbvio, sortudo é aquela pessoa que faz o que ama e ainda é bem remunerada. São raríssimas exceções. Mas... É. E vira uma bola de neve, né? Porque você Uhum, começa assim a ganhar mais, e aí cada vez. Então, então se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais. Então, meu amor, é, isso daqui não tem limite, sabe assim? Então é bem sim. difícil. E como que é a rotina do professor formado? Já já a gente entra até no curso, Tá. mas como que é? Porque, meu, eu imagino assim, vendo pelos... Pô, todo mundo aqui, imagino que esteja vendo o podcast, passou pelo menos ali por uma parte do ensino, né? Eu entendo que tem pessoas que tenham feito talvez um supletivo, um cursinho online, mas alguma base de educação tem. É, como que é a rotina? Tipo, a gente já conviveu com professores, a gente acha que é só dentro da sala de aula. E é muito além disso, né? É. Outro dia eu vi no Instagram assim. Qual é a frase que você mais odeia, que falam pra você da sua profissão, alguma coisa assim. E aí eu fiquei pensando na Uhum. minha, eu acho que é isso, é tipo assim, você só trabalha meio período, né? É. Porque não. Então é isso. Não, a gente trabalha muito. Então como que é assim? Eu vou falar da minha, né, da minha vivência. E eu não sou uma professora titular. A classe não é minha. Eu sou uma professora Tá. auxiliar. Então eu auxilio a Uhum. professora titular. Então eu trabalho meio período, né, nessa escola. E o outro período, enfim, o resto do dia, a gente planeja tudo, tudo. Porque então vamos pensar aqui. Eu sou professora de alfabetização. Eu tenho que alfabetizar os meus alunos. Eu tenho 25 alunos. Eu tenho que pensar em cada um. Não fazer coisas Uhum. individuais para cada um, mas eu tenho que pensar em cada um, em como cada um vai se desenvolver. Então, assim, você faz uma atividade, você faz alguma coisa para ver como seus alunos estão, uma avaliação, por exemplo. Você tem que pensar, e daí? A partir dessa avaliação que eu fiz, como que eu vou Uhum. planejar? Como que eu vou desenvolver minhas aulas? Então, trazer coisas mais lúdicas, dependendo da idade, trazer coisas mais conteúdos, enfim. E aí você vai trabalhando o resto do dia Sim. inteirinho. E mais, assim, coisas de relatório. Então, tem muito relatório que a gente tem que entregar, que a gente tem que fazer de cada criança. E eu acho que o professor, quanto mais olhar sensível ele tem para aquela criança, do tipo, nossa, ele tá indo muitas vezes ao banheiro. Você vai pensar isso de 25? Você não vai saber quantas vezes Uhum. a criança foi ao banheiro naquele dia. Mas se você tem Sim. aquela sensibilidade de entender, será que ele está indo ao banheiro porque ele está inseguro com alguma coisa? Ou é só na aula de matemática que ele vai ao banheiro? Por que será que isso acontece? Então eu acho que, né, e tudo isso a gente faz depois Pô, que da. interessante. Sim, sim. E é real isso, né? Você dá aula pra criancinhas. Sim, Tá. o ano passado eu dava para 9 anos, aí esse ano eu vou começar a dar para 7. Mas já dei para 3, 4, enfim. Tá. E como que é feita essa divisão? Tipo, eu até tava comentando, a gente teve um outro episódio aqui sobre letras, né? E aí, então, tipo, beleza. O profissional de letras, assim como a licenciatura em física, você é formado para dar aula de letras, aí, por exemplo, num colegial. Mas o pedagogo, ele atua em outras, em quais faixas etárias? Várias. Várias. Tá. Assim, a pedagogia. Muito engraçado, porque quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu ia dar aula no fundamental, todo mundo enfileirado na carteirinha, né? Mas não. Então você pode dar educação infantil, que pode ser creche, 0 a 3 anos, mas pode ser pré-escola, que é 3 a 6, pode ser fundamental 1, que aí é dos 7, né, até os 10, e escola é isso. Aí você pode ser Uhum. coordenadora, pode ser orientadora, pode ser, enfim, a área que você for aí.
Além disso, você pode dar aula no EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. Então, o que você falou de... Ai, como chama? Supletivo? Coletivo? Isso. É, isso. Ou enfim, ou EJA mesmo, né? Tem várias escolas Entendi. públicas que funcionam EJA. Você pode também dar aula em educação não formal, que aí não é dentro da escola. Enfim, mas assim, são muitos. Você pode ir para outros tipos de comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Acho que vai depender muito. E também ficar na universidade também, né? Ser pesquisadora. Enfim. Entendi. O informal, você disse, por exemplo, professora particular. Faz acompanhamento também, ou algo nesse sentido? Ou não? Professora particular, ou algo, por exemplo, você vai abrir uma empresa que cuida dos... um comum da vida, Tá, entendeu? entendi. Tipo isso. Pô, interessante. É um leque grande até, né? Sim, se for ver. Grande. E para a parte de Fundamental 2, ensino médio, aí eu já entendo que tem as especificações ali, se você fizer uma licenciatura em alguma outra área, mas dá também ou só se você tivesse essa segunda, sei lá, uma segunda formação? Agora eu não tenho certeza, mas, né, não tenho certeza. Você pode ser coordenadora, essas coisas, né, pedagógicas, né? Mas para dar aula, por exemplo, para dar aula de português, eu acho que depende da escola, né? Ela exige ou não que você tenha graduação em letras ou graduação que você for fazer. Interessante. Pô, massa que a gente começou. Geralmente a gente vai pelo início aqui nas conversas da graduação até chegar no mercado de trabalho. Eu gostei que a gente já começou pelo mercado de trabalho, isso tipo, já dá uma visão muito diferente, acho que, da galera. E como que é o curso mesmo, né? Agora, tipo, indo lá mais para a da graduação, você entrou em pedagogia, Unicamp, pô, querendo ou não, por você ser daqui de Campinas, facilitam nessa questão de já conhecer, né? Tem aquela galera que fica impactada com a Unicamp, eu acho isso muito da hora quando eu vejo a galera falando. Mas como que foi chegar lá na Unicamp também, né? E o começo de curso? Acho que foi assim, quando eu escolhi pedagogia, meus pais falaram assim, ok, mas tem que ser na Unicamp. Aí eu falei, tá bom, tudo bem, é claro, né? Uma universidade super renomada, tal. Eu acho que eu também não iria pensar. Acho que quando você mora em Campinas, pelo menos lá na minha época, né? 2014, 2013. Você tá em Campinas e você pensa num curso que não é tão concorrido, você logo pensa na Unicamp. E aí, então, prestei Unicamp. Não é concorrido? Não é concorrido, não. Agora eu já não vou saber a nota de corte, mas, nossa, muito baixo. Acho que foi uma das mais baixas. E aí enfim, aí eu prestei, aí eu passei. E eu não tinha prestado mais nenhuma, só a Unicamp. Então eu falei, agora ou nunca, é isso ou nada. E aí eu passei. E aí foi muito bom, porque eu vim da minha escolarização inteira de escola privada. E escola privada de classe média alta. Então, era muito um ambiente muito igual. Pessoas iguais, pessoas que pensavam iguais, pessoas que iam para a escola do mesmo jeito, enfim, tudo igual. Frequentavam os mesmos lugares. Mesmos lugares, né? E quando eu entro na Unicamp, na pedagogia, eu vejo de tudo, Dani. Tudo, tudo. Eu vejo, assim, gente que foi, sei lá, morava lá não sei aonde, e no interior, na capital, não sei aonde, não sei o quê, veio da escola pública, veio do técnico, veio sabe assim? Encontro de mundos, né? Encontro de mundos. E aí, e a Unicamp, eu acho que é isso, encontro de mundos. Porque a Unicamp, ela é muito assim, se você não for atrás, ela não vai fazer nada por você. Ou seja, você tem que viver a universidade. Você tem que ir atrás e se você quiser fazer uma iniciação científica, você vai atrás. Ninguém vai pegar sua mãozinha e vai te fazer. Se você não quiser ir na aula, você não vai. Se você não quer... Ninguém tá ali pra bater na sua portinha que nem era na escola. Então é muita liberdade que eu não estava acostumada. Então, assim, vivenciar o bandejão, na época eu não tinha carta, porque eu não tinha 18 ainda. Então eu pegava ônibus. E foi a primeira vez que eu peguei ônibus na minha vida. Né? Então, assim, foi muito... Nossa, minha mente explodiu muito. Então foi muito bom. Muito, muito bom. Assim, encontro de
várias pessoas muito diferentes. Pô, que massa. Meu, tá tocando num tópico aqui que eu lembrei, quando eu tava conversando com o meu amigo lá sobre letras, ele fez USP lá, acho que é Butantã, enfim, não vou lembrar o campus, eu sou horrível com São Uhum, Paulo, mas eu acho acho que que era é. Butantã. E aí ele tava falando que, pô, por ser um curso de humanas, é um curso muito politizado. Ele sentiu isso logo que ele entrou no curso, que a recepção que teve no curso dele foi muito diferente de outros cursos. Então, que não eram as atléticas que faziam, não eram os centros acadêmicos, mas sim partidos políticos, né? Entidades estudantis ali políticas. Tem isso muito forte também no curso de pedagogia? Tem forte, mas é muito ligado ao centro acadêmico. Então, o Tá. centro acadêmico é muito forte nisso, né? Uhum. E sim, tem muito. E é muito politizado e muito da esquerda, né? Não tem Tá. nem, assim, Sim, sim. centro-esquerda, assim. Não. Uhum. É esquerda e diferentes também. Tipo, tem uma esquerda super radical, ou anarquista, ou enfim, né? São Uhum. coisas muito diferentes do que eu estava acostumado. Então, a recepção é muito diferente. Eu acho que a gente imagina muito. Eu imaginava muito, a faculdade vai ser assim, 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 assim. E não foi muito o que eu Farra logo de imaginava. cara, assim, né? Tipo, É. Ai, vai ter uma atlética que vai ter jogos. Não, a pedagogia até então, não sei hoje, mas eu acho que não tem. Não tem uma caramba, atlética dela, tem uma atlética de humanas, eu acho. Mas não é forte, entendi. sabe? Assim. Aham. Então é muito isso. Aí, assim, na primeira aula, eu lembro até hoje, a primeira aula que a gente teve, lá todo mundo novinho, tal, nananã, prestando atenção no professor. E aí era uma aula trote. E o que era? O professor era trans. E aí ele falou, ele contou a vida dele inteira, que ele era trans. E a gente ficou muito chocado, porque não parecia. Sabe? Quando você tem. Eu pensei, falei assim, gente, ele era mulher e ele tinha nascido homem, enfim, né? Mas aí ele tinha se tornado mulher. E aí. E aí foi muito choque, assim. Então já começa assim, sabe? Assim, do tipo, Uhum. vamos falar sobre assuntos que tem que ter na educação. Sim, sim. Caraca, que assim, tipo, eu acho assim que realmente são pautas muito importantes, mas realmente para aquela pessoa, pô, você tem 17, no seu caso ainda, você entrou com 17 anos. E a gente vê da galera falando, você já pensa na farra, né? Pô, passei na faculdade. Já tem, você vê a molecada raspando o cabelo, não sei o que, tomando trote. Você fala assim, meu, eu quero a bagunça, né? Então, engraçado você ter esse choque de mundos assim. E como que foi o começo do curso? Até se você quiser falar meio macro, porque não precisa lembrar das matérias nem nada, mas como que é a divisão do curso? Só para ter uma ideia, assim. Então, a divisão, assim, nos primeiros anos, são 4 anos integral e 5 anos noturno. Eu fiz integral e depois eu mudei para noturno porque eu comecei a trabalhar. Mas aí, nos 2 primeiros anos, acho, são mais teóricos. Então, a gente tem, tipo, filosofia da educação, história da educação, sociologia da educação. Então, a gente vai entender a educação e não o ensino, não como eu vou ensinar o meu aluno, nananã. Então é Uhum. mais a educação. Como que a gente entende por educação hoje? Né? Então a gente precisa voltar lá, como que ela surgiu, por que, que ela surgiu e tal, e etc. E vários pensadores. Então são bastante textos, né? É muito texto, É um curso muito bastante teórico. leitura. É um curso muito teórico. E aí, depois, acho que no terceiro ano, já começa algo assim mais voltado especificamente. Então, especificamente para alfabetização, para Hum. matemática, para. É, tinha lá ciências, enfim. Que entra numa questão mais da didática, por exemplo? Ou Tinha não? didática também. Mas a Unicamp, ela nunca vai. E espero que assim, nenhuma faculdade, mas eu sei que isso acontece. Mas ela nunca vai te dar receita de bolo, porque isso não existe na sala Uhum. de aula, Sim, né? sim. Então ela vai te dar mecanismos para você refletir. Porque esse é o professor. O professor é aquele que reflete o que você faz dentro da sala de aula. Então você vai trabalhar a alfabetização, você vai aprender, sim, como a criança desenvolve, como a criança pensa. Mas a partir daí você vai conseguir mecanismos para Uhum. você planejar, enfim, criar aí a sua aula. E aí Pô, é até isso. porque cada turma é uma turma, né? Tipo, Cada turma é assim, uma você tem uma turma turma. de criança ali, que você tem 10 moleque pestinha, que os meninos comem cola e jogam areia em todo mundo.
Aí você tem uma outra que é tipo um monte de santo. Não tem como aplicar a mesma didática pra todo mundo, né? É. E aí no final tem umas coisas mais difíceis, vou falar assim, porque depende do que você já aprendeu, né? Claro, é uma evolução. Então tem matérias muito mais cabeças, assim. Então a gente tem educação não formal, é uma matéria que, assim, é uma coisa que eu Caramba. entrava e eu li os textos 10 vezes porque eu não entendia nada daqueles textos. E eram uns debates muito intensos. E... Mas é muito legal. Assim, parece ser algo complexo, mas o que seria essa educação não formal? É Assim, complexo. pode dar um bem. Pelo que você falou, já, mas assim, só pra ter uma ideia. É complexo. É... Como que eu vou resumir isso? É educação fora do currículo. Então, toda escola Tá. tem que ter um currículo, tá? A gente tem Sim, sim. currículo também, a base nacional comum curricular do Brasil inteiro, tal, não sei o quê. Então, cada escola tem o seu currículo também, enfim. E essa educação olha para os ambientes educacionais, para os ambientes que acontece o ensino, a educação, que não tem currículo, tá? Uhum. Então, vários, assim, em São Paulo tem milhões, por exemplo. Mas, por exemplo, um estágio que eu fiz de educação não formal foi nas aldeias indígenas. Então, nas Caraca. aldeias indígenas tem o seu próprio currículo e tal, mas é algo que você pode fazer e que não está relacionado a currículo. Mas é pensar a educação fora da caixinha, é pensar numa Sim, pô, educação, interessante demais. né, é uma educação que a gente tem que lutar, porque querendo ou não, é isso que a Unicamp faz com você, no final. Você sai de lá querendo o quê? Uma educação de qualidade para todos, uma educação laica, uma educação pública e uma educação gratuita. Então, Uhum. até você chegar nessa concepção, é isso que você estuda. Entendi. Caraca, bem, assim, infelizmente muito tópico, né? E, e até, pô, puxando essa linha, como que é trabalhado isso pelo futuro da educação, observando muito pelo que é o presente dela? Tipo, meu, hoje a galera não respeita os professores da forma como eu vejo meus pais comentando que era na época deles. Então, tipo, que tinha aquela. E eu vejo isso muito dos pais também não respeitando os professores, né? Então, tem algum tipo de trabalho nessa forma? Do tipo, meu, galera, ó, o mundo mudou. Como é que é essa atualização do. Não sei se é de um currículo ou mais de. Sei lá. De espírito da coisa. Sei lá, os professores dão alguma dica assim? Rola algo nesse sentido? Acho que quando você vai estudar a história da educação, você acaba entendendo alguns porquês de que, por exemplo, seus pais respeitavam mais. Às Uhum. vezes, pode ser que seus pais respeitavam mais porque tinham mais punições, por exemplo. Sim. Entende? Tinha mais medo Uhum. de sentar no milho, mais medo de, enfim, coisas que a gente escuta e que a gente sabe que existiu e que a gente estuda também, né? Sim, sim. E hoje a gente estuda, então, aí nessa história da educação, ou enfim, qualquer disciplina da educação, você vai estudar também sobre a sociedade de hoje, né? E você vai entender que a educação, ela não é algo, vamos dizer assim, ela é algo muito poderosa. Porque você tá ali formando cabeças, formando mentes, entendeu? Uhum. Então, se eu te ensinei que 1 mais 1 é igual a 2, você aprendeu que 1 mais 1 é igual a 2. Olha o meu poder, entende? Então, quando você entende que a educação tem esse poder, existem pessoas que querem esse poder, né? E Uhum. existem instituições, existem, enfim, muitas pessoas muito ricas no Brasil que querem esse poder. Então, a gente acaba aprendendo muito isso sobre a sociedade de hoje e por que, que a educação é tão desvalorizada e porque isso é um projeto de Caraca. sociedade, de governo, né? E tem um Caramba. porquê da educação ser desvalorizada, não é porque, sei lá, qualquer coisa, Ser massa né? de manobra, né? Acaba virando. Isso, entendeu? Caraca, que Então, foda isso. E, ô Lu, como que é a relação com os professores da pedagogia? Só uma dúvida antes, são quantos anos de curso? 4 para integral e 5 para Uhum, noturno. tá. Um tópico, assim, muito recorrente aqui, que eu pergunto muito pra galera, né, nos episódios, é a relação com os professores, questão de didática deles e tudo mais. E agora, eu tava pensando, falei assim, meu, num curso de pedagogia,
como que é, tipo, pô, eu não imagino que 100% dos professores tenham feito pedagogia. Mas como que é essa relação com eles? A galera dá uma aula boa mesmo? Eles são preocupados com isso ou é tipo só mais uma turma A em gente qualquer outra? espera, né? A É, gente espera. Mas assim, a gente está falando de uma universidade, de uma das melhores universidades do país, né? sim. E então, dentro ali, quem dá aula são pessoas muito boas, muito capacitadas, muito inteligentes, Uhum, muito, né? Isso não acontece se for ainda mais a pedagogia. Pedagogia é um curso que tem em muitas faculdades pelo Brasil afora, que você vai ver a qualidade de ensino é de chorar. Então, assim, pensando no Unicamp, né, como era a minha relação com os professores, eles são muito bons naquilo que eles fazem, então eles são, sabe, você vai acabando se especializando naquilo. Então, se eu dou aula de psicologia da educação no Piaget, eu sei o Piaget, sabe assim? Eu não sei o uhum. outro fulaninho. Eu até posso saber, porque ele também é importante, mas eu sei muito sobre o que eu tô falando. Eu sou especialista naquilo que eu tô falando, Sim, são né? as pesquisas, né? É, isso, porque são as pesquisas. Mas, claro, vai acontecer de algum professor ser muito ruim. Eu tinha professor, Sociologia da Educação, era super difícil. A gente estava falando sobre Bourdieu, que também é muito difícil. E aí ele sentava, assim, na cadeira, e ficava o tempo todo sentado, falando o mesmo tom de voz sobre o Nossa senhora. Bourdieu. Então, né, você fala, meu Deus, o que esse Puxa um professor tá fazendo ronco. aqui? 5 minutos. É, é. Então, acontece isso, mas a maioria é muito didática, assim, muito bom. E aí, eu acho que a pedagogia ela tem uma coisa diferente, que são as avaliações. Não adianta nada você estudar sobre avaliação educacional na faculdade de pedagogia e dar uma prova múltipla escolha, É, entende então. o que eu falo? Não, porque a gente mete o pau na múltipla escolha, entendeu? Assim, existe um momento da múltipla escolha, tá? Sim. Enfim, mas a gente, né, estuda que por exemplo, um trabalho, você vai conseguir desenvolver no seu aluno, trabalhar no seu aluno muito mais do que uma simples múltipla escolha, né? Então, é muito trabalho. Então, a avaliação é só trabalho. Trabalho individual, trabalho em grupo, muito, só. Texto na sala, ok, tive alguns, assim. Múltipla escolha eu nunca tive. Nunca tive múltipla escolha. Caraca. Nunca. Mas muitos trabalhos, né? Muitos, muitos, muitos. Então, E. tipo isso. Meu, eu dei uma brisada aqui agora que você começou a falar, né, das múltiplas escolhas e tudo mais, e eu comecei a lembrar de provas que eu fazia quando era mais novo. Eu tenho uma dúvida, assim, que, tipo, é até bizarro. Se minha madrinha ver isso, ela vai ficar meio decepcionada comigo de eu estar perguntando e nunca ter perguntado pra ela. Mas, meu, querendo ou não, tem uma faixa etária ali que você vai dar aula que não é a da alfabetização, né? Que é da galera ali do Fundamental 1, dos 7 aos 10. Vocês têm que ter um conhecimento muito amplo de tudo. Então, tipo, meu, você tá ensinando história do Brasil, geografia, matemática, português, Português. né? Ciências meio gerais, assim, né? Você não tem essa divisão. Vocês aprendem isso durante a faculdade também? Ou é alguma especialização que você precisa? Como que. Não, Pra ter esse, meu, é um condensado de coisas assim que, pô, pra você fazer em 5 anos a pedagogia, entender todos os conceitos da pedagogia e ainda saber, pô, não tudo de dá. tudo. Não é na pedagogia. Na pedagogia, a gente vai entender as coisas mais específicas, como alfabetização, por exemplo, ou matemática. Como ensinar matemática para um aluno de tantos anos, ou enfim, como ensinar a somar, como ensinar, sabe assim, as técnicas Uhum. e os porquês, né? Por que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Como que ela pensa? Então, o desenvolvimento infantil, ele tem as suas etapas, né? Os seus estágios. Então, você não pode ensinar uma criança de 7 anos a divisão, entendeu? Porque ela não está ainda nesse estágio do desenvolvimento. Então, a gente Tá. acaba aprendendo as coisas depois. Depois, então, por exemplo, ano passado eu fui professora do quarto ano, que é Uhum.
na história, né, onde eles estão? Eles estão na chegada dos portugueses no Brasil. Então, eles vão aprender sobre a Europa naquele século, né? Século XV, XVI. Aí, depois, a chegada dos portugueses aqui no Brasil, as trocas comerciais, enfim. E você tem que saber, então você vai estudar. Vai estudar. Você estuda. Eu Ler o livro odiava de cabo a rabo. ciências, eu era péssima em ciências no ensino médio, sei lá, todos os anos da minha Uhum. vida. E aí, o ano passado, eu tinha que ensinar para os meus alunos mistura homogênea, mistura heterogênea, tinha que ensinar fotossíntese, eu tinha que Caraca. ensinar, enfim. Então, é sentar a bunda na cadeira e estudar. Caramba, que loucura isso. Né? O professor E nunca para estudar, Dani, nunca. Nem sim, sobre sim. educação, nem sobre, enfim, conteúdo. Porque querendo ou não, as coisas vão se atualizando, né? Não tem como você parar e mostrar o mesmo slide, que infelizmente isso acontece, tipo, com alguns professores do ensino médio, aí eu já vejo. Tem aquele cara que Sim, ele tem o mesmo slide desde 98. Sei lá, sim. nem devia ser slide naquela época, devia ser aquele. Ah, até esqueci o nome. Reto É um projetor. teclado. Do reto projetor. Assim, E meu, ele não se dá nem foda. o negócio de mudar o ano. Você já viu isso? Quando tá na Não, apresentação, tá lá, 2021. Aí você fica, putz. é. Ô, Lu, você comentou sobre lá no começo que não tem, pelo menos que não tinha questão da atlética, né? Mas como que são as outras, entidades estudantis, sei lá, pô, grupo de estudo, não sei se é possível uma empresa júnior, talvez, centro acadêmico, como que vocês têm de entidades ali extracurricular? Tem atlética, mas aí a atlética não é da pedagogia, é Sim, da, sim. da humanas. Né? Então você pode entrar na atlética. Uhum. Tem o centro acadêmico. E tem outros, como que eles chamam? De coletivos. Tem Tá. muitos coletivos. E esses coletivos normalmente são mais voltados para essas áreas políticas, não relacionado a algum partido político, mas São com causas certeza sociais, né, geralmente. alguma área política. Mas não, empresa júnior não. Mas assim, centros de Uhum. estudos tem, claro. Mas isso extracurricular, né? Porque eu acho que em alguns cursos você precisa de pontos, não é uma coisa assim? Ou não? Tô viajando. Você precisa fazer alguma coisa extracurricular para você Eu sei que concluir tem as a faculdade? optativas. Tem as optativas, mas que elas não chegam a ser um extracurricular, né? Tipo, tá na grade, você precisa fazer, tipo, pegar uma matéria de. Que nem eu tava fazendo aí recentemente uma gravação e ele fez engenharia mecânica e ele podia pegar uma optativa de engenharia agrícola. Sim, não, lá Então, também tipo, funciona. Você tem que ter mas tantos créditos de desses pontos, eletiva. acho que não. Mas então, de extracurricular, o que eu lembro deve ter muito mais. Porque eu fui uma pessoa muito contida, assim, sabe? Uhum. Não fui uma aluna que, meu Deus, vou entrar em tudo, vou ver tudo, vou Tá. tudo. Não, eu ficava mais na minha, assim, tal. E também porque eu acho que você ter uma sala de aula com mulheres e homens é totalmente diferente de você ter uma sala de aula só com mulheres. Eu chegava A no final do pedagogia, a base semestre, é feminina? feminina, eu tinha dois homens na sala, acho. Caraca. E, tipo, E uma 50 turma de mulheres. quantas? Ah, tá, de 50. 50. Caceta. E aquilo vai começando a irritar, viu? Vai, nossa, chega no final do semestre, assim, não queria ver a cara de ninguém. E é uma coisa Uhum. muito difícil. Mas, então é E, muito diferente. e tem aquele negócio, assim, eu posso estar falando merda, mas tem um negócio que, tipo, se você convive muito num grupo de mulheres, alinha a TPM de todo mundo. Imagina uma turma de 50. Todo mundo cuspindo fogo. E, meu, mas, por exemplo, você falou que você não chegou a participar, né, das entidades e tudo mais. Por exemplo, isso, porque assim, desculpa ficar fazendo esse comparativo, tá? Mas é que realmente eu não tenho outra bagagem para conversar sobre pedagogia. Mas vendo de outros cursos, eu vejo que pro mercado de trabalho, quando você não vai virar ali pesquisador nem nada, e ainda que acho que para pesquisa talvez isso influencie muito, você tem um diferencial absurdo no teu currículo participar tipo, dos extras curriculares. Quer dizer que você
sei lá, você vai adquirindo experiências pra galera que fez empresa júnior ou atlética, enfim, você saiu da sua zona de conforto. E isso faz uma puta de uma diferença. Pra galera da pedagogia, tem algo nesse sentido? Ou é, tipo, muito, talvez, indicação? Conhecer já o pessoal da escola onde você vai trabalhar? Como que... Uhum. O meio da educação é muito de você ter contatos. Muito, muito. Tá, Mas a faculdade interfere muito. Então, aonde você fez pedagogia? sim, Na Unicamp? entendi. Na PUC? Bom, entendeu? Em outro? Aí não sei. Uhum, entendi. O Porque currículo, a gente sabe o diploma mesmo. porque a gente sabe do que é passado na Unicamp, entende? Da Uhum, qualidade que é ter feito uma Unicamp. Então, isso também é um fator muito decisivo, assim. E eu acho que, claro, você ter tido experiências. Então, eu cheguei no terceiro ano da faculdade, não, no quarto. Eu fiz 5 anos, né? Mas eu cheguei no quarto ano e comecei a trabalhar. E aí isso também conta. Então, se você se forma e você já tem experiência uhum. não de sala de aula, mas de profissão, né? Ali de contato com as crianças, aquilo conta também. Pô, massa. E Bastante. até que você comentou agora que você foi estudar ali começar a trabalhar no quarto, né? Apesar de ser um curso muito teórico, querendo ou não, tem uma hora que você vai precisar pôr isso em prática, não adianta só ficar estudando. Em que momento que tem a parte de estágio ou tem algo na... Porque assim, é até bizarro pensar nisso, né? Os outros cursos, eles têm laboratórios. O seu laboratório vai ser uma sala de aula, não tem como. Sim. E não tem como você ter um laboratório dentro da faculdade disso. Então, em que momento que vocês têm essa oportunidade? É só com estágio mesmo? No terceiro ano. No terceiro ano começam os estágios, aí tem estágio de tudo. Estágio de educação Uhum. infantil, Fundamental 1, estágio de educação não formal, estágio de gestão escolar, Tá. e é tudo dependendo do professor, mas é tudo em escola pública. Porque eles batem muito isso na tecla de que é muito. Assim, você pode muito bem sair da faculdade, da Unicamp, e ir para uma escola particular e ficar lá a sua vida inteira, né? Em Uhum. escolas particulares. E nunca pisar numa escola pública. E isso, ou não, acaba sendo muito ruim pro profissional que você vai ser. Porque não é a realidade brasileira, Sim. entende? E querendo ou não, você está lutando por um país, você não está lutando por uma classe, né? Uhum. E, enfim, então são em escolas públicas. Então a gente tem muitos estágios. Tá, pô, que da... Mas, por exemplo, os professores que trazem, tipo, a Unicamp já fornece, sei lá, tem algumas escolas parceiras para fazer esses estágios? Ou é, tipo, cada um vai atrás do O seu e... professor tem uma lista. Então a gente tem uma Ah, tá. disciplina, estágio de educação infantil. Aí a professora de estágio de educação infantil fornece uma lista que ela já tem alguns contatos para ser mais fácil deles te quererem. Porque Uhum. também, às vezes, não é legal ter uma pessoa ali da Unicamp olhando seu trabalho, olhando sua escola, É. né? Então, para facilitar. Mas se, por exemplo, eu moro aqui na PQP e tem uma escola do meu lado, tudo bem, beleza, Uhum. entendeu? Tá, entendi. É porque, por exemplo, eu pensei aí, talvez, que nem pra galera que vai fazer algo talvez um pouco semelhante, pra galera que faz psico, né? A galera que faz psico é teoria 100% e não tem como você ter laboratório, porque seu laboratório são as pessoas. Então, tipo, eles têm a etapa de estágio, que são em postinhos, que a PUC, ou a USP, ou a Unicamp, aqui não tem psicologia na Unicamp, né? Não. Mas que eu sei da PUC e da USP, que eles te levam pro hospital, né? Porque elas têm hospital, Uhum. ou clínica, postinhos, enfim. E aí é acompanhado, você tem que fazer esse relatório, o professor acompanha fielmente o seu estágio. Na pedagogia, então, assim, muito, muito igual, né? Você tem que. Acho Bacana. que depende muito da professora, né? Porque Uhum. também você pode chegar lá e relatar o seu dia, mas assim, relatar com que intuito, entendeu? O que eu tô Uhum. fazendo? O que é esse registro? Porque na pedagogia a gente também trabalha com registros. O que é registrar a sua prática? É uma coisa muito importante. Você reflete ali o que está fazendo. Você vê o que você fez e como que eu vou melhorar o dia seguinte, ou como que eu vou melhorar na próxima vez que eu vou fazer isso.
né? Então, registros são muito importantes. Não é escrever por escrever. Ah, a professora acabou de bocejar, a professora fez isso, né? Não. Então, tem toda uma aula de registro, ou tem toda uma aula do que a professora quer. Então, por exemplo, peça para sua professora se você pode um dia fazer uma aula com eles. Então, você tem que fazer um planejamento de uma aula. Então, às vezes, o entregar isso, a avaliação final do estágio, pode ser isso. Planejar uma aula que você fez junto com seus alunos no estágio. Você vai lá, planeja, tal, pede para a professora, tal dia eu venho, então a gente vai fazer esse planejamento seu. Aí você faz. Pô, que da hora. E como que é o TCC? Pô, você tem algo mais prático assim? O TCC não. O TCC é o último ano, você tem o ano inteiro. Você escolhe o professor dependendo da área que você quer. Então, se eu quero, por exemplo, algo relacionado à sociologia, eu não vou procurar o departamento de psicologia, né? A faculdade de educação ela é dividida em departamentos de estudos, né, de pesquisa. Então, aí também, se eu quero psicologia, eu não fiz sobre psicologia, mas se eu quero psicologia da educação, mas eu quero o autor Piaget, que nem eu falei, eu não vou procurar uma professora que é especialista em Vygotsky, entendeu? Eu vou na Piaget. Enfim, e aí é isso. Então, eu fiz sobre avaliação educacional e eu fiz com a professora que me deu a avaliação educacional, a matéria. Então, eu fui atrás dela, falei, olha, tava querendo, tal, não sei o que, ela senta comigo, vê o que eu quero, porque eu acho que acontece muito isso, né? A gente quer tudo. O que você quer pesquisar? Eu quero pesquisar sobre o sistema educacional do Brasil. Mas o que do sistema educacional do Brasil? Né? O que você tá falando? De Campinas, do mundo? Aí, então, foi isso. Então, eu pesquisei sobre o sistema educacional em Campinas e na região metropolitana, na educação infantil. Então, como que eles avaliam a educação infantil? Porque eu fui fazendo alguns estágios de educação infantil e eu vi que alguns lugares tinham prova. E eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? A criança tem 5 anos de idade. Então, eu fui estudar mais a fundo, aí eu fui pegar documentos, tal, não sei o quê. Mas é isso. Caraca, que loucura. Mas a gente não tem banca. A gente não tem banca, examinadora. Não, banca sim, né? A gente não tem banca, a gente tem que apresentar nada. A gente entrega nosso TCC para nosso orientadora, ela lê, final, e passa para um segundo leitor que ela sabe, que é alguém também especialista em alguma coisa que você fez. Esse segundo leitor vai ler, vai dar uma nota, devolve, e o orientador dá outra nota. E a sua nota final é a nota média ali. É isso. Pô, diferente, mas legal, assim. Acho que faz muito mais sentido pela proposta que é o curso, né? E como não adianta depois, vocês não gostam, não que vocês não gostam, mas vocês questionam a avaliação aí, não faz sentido ser algo que vem aqui uma banca Ô Lu, meu, a galera que faz Unicamp não tem como, assim, não se apaixonar pela Unicamp, inclusive eu tenho a impressão de que a maioria da galera só se forma na Unicamp por conta da universidade, não é nem por conta do curso. Tipo, a galera já desistiu, mas a Unicamp dá força pra pessoa continuar. Como que é a relação com a universidade, né? Não só no âmbito do curso, e talvez a interação com outros cursos, né? Porque, meu, é muita gente lá. E é enorme. É muito bom. É uma relação de amor e ódio. Um dia você ama, um dia você odeia. Mas é muito bom. Nossa, é uma liberdade, assim, de você andar naquele campus gigantesco e tem um pôr do sol ali no Unicamp maravilhoso. Mas aí então assim, você faz o seu horário. Então se você quer pegar uma matéria de manhã e à tarde, você tem que almoçar lá. Aí você vai pro bandejão, aí tem todo aquele negócio de bandejão, de fila de bandejão. Então dependendo do dia, tem, por exemplo, na minha época tinha competição. Nossa, isso é meio nojento, mas competição de pele de frango. Então, quando eu tinha frango, as pessoas tiravam a pele, guardavam num copinho descartável, para depois que comesse, ia ver quem virava mais pele de frango. Nunca participei, claro. Mas, assim, nojento. E tem, por exemplo,
Tem. É que quando eu era aluna, era muito Facebook, né? Então tinha muitas Uhum. comunidades no Facebook, muitas páginas no Facebook, que era assim, eventos, né, que a gente chamava. É, cantar evidências no bandejão, vai ser tal dia, tal hora. Lotava, todo mundo cantava evidências. Então é uma Que da coisa hora. muito unida, assim, muito Que da hora massa. mesmo. E você E tem você muita acaba conhecendo interação, muita gente, né? muita gente. E festa toda quinta-feira, então você vai nas festas. E, nossa, muita gente, muito legal, muito bom. Pô, você falou das festas, isso era um outro tópico que eu ia perguntar. A Pedago tem alguma festa grande? Tem essa união? Ou junta às vezes com outro curso? Ou é tipo, meu, vamos em qualquer festa que tiver tendo da Unicamp aí e acabou. É, vamos em todas as festas que tiver tendo na Unicamp. Não, a Pedago não tem, né? Uma festa assim. Ela tem as festas internas que fazem em repúblicas, né? Uhum. Do pessoal e tal. Mas nossa, ou será que tem? Eu tô bebeando. Nossa, agora eu não lembro. Mas. Ah, e tem umas festas típicas, né? Tipo, que todo mundo quer ir. Então, a festa Ah, sim. da agrícola era uma que todo mundo queria Sim. ir. Chopada, né? E. É. E tem umas coisas assim. E a gente ia muito. Agora, agora eu não lembro mais das outras, assim. Mas a gente. Nossa, vai em todas. Toda quinta-feira era Não, uma e pô, festa. Unicamp é festa de segunda a segunda, né? É. Se não quiser estudar e só quiser ir em festa, você tem, acho que Então, esse é o 24 negócio. barra 7. Esse é o negócio. Eu acho que eu me senti muito livre, assim, do tipo, eu posso fazer o que eu quiser, meus pais não vão ficar sabendo, e, enfim, É, e que você precisa ter muita responsabilidade. Muita. Porque passa assim, ó. nossa. Quando você viu, passou, e você falou, meu Deus, estou numa sala de aula que eu faço, não lembro de nada. Então você precisa também ter muita responsabilidade ali dentro, É um curso né? muito difícil? Tipo, se você bobear, é fácil de você se perder no curso? Não, não. Tá. E, meu, uma outra dúvida que eu fiquei agora, é que eu não sei se me pareceu dessa forma, ou posso estar falando merda, mas não parece ser um curso tão unido assim, né? A galera dá, tipo, ter essa identificação de, nossa, somos um curso muito família aqui. Porque, assim, fazendo um outro paralelo, eu conversei com uma amiga da Unicamp também, que ela fez arquitetura. E um curso, querendo ou não, muito feminino também. E eles já têm uma identificação muito grande de, pô, somos arquitetura e a gente tem, tipo, maior identificação. Beleza, tem os jogos, né? Que acho que isso faz uma diferença enorme para você se organizar enquanto curso, né? Criar aquele espírito mesmo. Então, tipo, ela falava, tinha as raps da arquitetura. Tem algo nesse sentido também ou é cada um por si? Então, tem. É muito como você vive a faculdade, né? Tem Uhum. muita gente que é muito unido e que, enfim, por causa de república também, né? Porque vive na minha república e tal, e é tudo em Barão, então sai toda hora. Moradia, tem muitas pessoas na Pedago que são da moradia, da Uhum. Unicamp. E então tem um núcleo muito unido, muito forte, muito assim, inseparável, sabe? Só que eu acho que como eu não morava em Barão, sabe umas coisas assim? Como também eu não. Tá. Eu namorei a minha faculdade inteira com uma pessoa que não era da pedagogia. Então é uma coisa que eu não fui muito a fundo. Mas sim, tem muita gente que é tipo Ah, tá. pedago até o Pô, fim. da Mas hora. não tem jogos, né? Acho que é isso que junta Sim. também, né? E tem rap só, então, tipo, de pedago. A galera se junta ali, turma, junta 8 mina e que da hora. Tem, tem. É interessante isso, porque. E vai muito de como, por exemplo, você viveu a faculdade, né? Então, com É. certeza. É diferente. Uma pessoa que vai entrar Uhum. agora pode ter uma vivência totalmente diferente da Sim, minha e totalmente diferente de outra pessoa. Enfim, é muito como você vive exato. aquilo. É muito Meu, fala tudo. aí, pode terminar. Não, é Não, muito tudo. sim, e até importante, galera, para quem estiver assistindo esse episódio, assistindo os próximos, meu, nada do que a gente fala aqui é lei, tá? A gente tá literalmente, eu tô conversando com a Lu e pegando a opinião dela baseado na vivência e experiência dela.
Óbvio, para ajudar vocês a escolherem aí o curso ou terem certeza do que querem ou não fazer, porque é importante você ouvir, né? Só que vocês têm que saber extrair e, por exemplo, chegar lá na hora e fazer da sua forma. Tá? Uhum. Então, é muito importante que cada um saiba extrair as próprias. Viver, na verdade, da própria forma. Sim, Eu sim. tinha uma E outra vai levando pergunta. caminhos, né? Acho que cada um segue Não, um com caminho certeza. do que vai levando. Acho que até uma proposta que eu já comecei a fazer é que eu, obviamente, não tive não tem tanto conteúdo desse ainda, mas eu tô tentando trazer pessoas de cursos que já fizeram, né? Então, tipo, beleza, a gente tá fazendo pedagogia agora da Unicamp. Pegar pedagogia, sei lá, na USP. Então, tipo, trazer vivências e até depois voltar em outra pessoa que fez pedagogia na Unicamp. Tipo, que veio de fora, por exemplo. Então, porque acho que, sei É lá, ajuda. diferente, é diferente. O que a gente está falando aqui é a Luísa Né? que fez pedagogia na Unicamp em 2014 a 2018, sabe assim? É muito diferente. Exato. E o curso é muito diferente também. Fazer pedagogia na Unicamp é muito diferente de você fazer pedagogia na USP. Muito. Você sabe alguma coisa? Tipo, São, são olhares diferentes, né? tá. São viés diferentes. É, enfim, a Unicamp tende a ser mais. Nem sei se eu posso falar isso. Tipo, a USP tende a ser mais conservadora, mas também acho que depende muito Uhum. do que tá ali. Mas são caminhos totalmente diferentes. E outra, se você Sim, sim. fizer, por exemplo, se você mora em Campinas, aí você vai fazer uma Unesp da vida. E vai pro campus da Unesp, que é uma cidade pequena, e que basicamente é a universidade. Você vai viver aquilo intensamente. Você Sim, não é tá na Franca casa dos Marília, seus você pais. sabe? Não, eu acho que é. Ah, é um nome composto. É aqui Ah, perto. Agora eu não vou lembrar. Mas. acho que é Rio Claro, não é? Rio Claro. Isso, Rio Claro. É Rio Claro. Rio Claro. Não sei se só tem Rio Claro, mas é Rio Claro também. Sim, sim. Então, se você vive ali, então você saiu de Campinas, foi para Rio Claro, você vai viver outra coisa, totalmente diferente, Uhum, né? exato. E, até uma dúvida que. Dúvida não, né? Um negócio que eu pensei, tipo, pô, faz muito sentido isso, porque você comentou que na Unicamp você tem professores ali que a pesquisa deles interfere no que eles dão de matéria, né? E a forma como é dado. Então, se você for para uma outra faculdade, uma outra universidade, vão ter professores pesquisando outras coisas que vão te trazer um outro olhar sobre a Sim, pedagogia ou qualquer outro curso que você tiver, né? sim. E é muito diferente uma pessoa. Porque, querendo ou não, você sai da pedagogia depois de alguns anos, enfim, você vai por um viés da Uhum. pedagogia. Existem vários, você vai achar o viés que você mais se identifica. E se uma pessoa tem um viés e dá aula sobre outro viés, é muito diferente de Sim, uma pessoa que estuda aquilo, sabe? sim. Que, que Ela nem vai domina falar aquilo da muito. melhor forma também, né? E na Unicamp é isso de contatos. Então, todos os seus professores são aqueles tops naquilo que você está estudando. Entende? Uhum, Então, vou dar um exemplo aqui, que eu falei muito, né? Que, aliás, é o viés que eu sigo, uhum. que é a da psicologia da educação. Então, a educação moral, que fala muito sobre o Piaget, você quer no Brasil achar uma pessoa que estuda o Piaget, é a Thelma Vinha. E a Thelma Vinha é da Unicamp. Entende? Você pode ir para a Unesp e ter também lá, tem outros lá, enfim, na USP também e tal. Mas ter o contato da Thelma Vinha como sua professora, entende? E estar ali com ela e ingressar numa iniciação científica, ingressar num congresso junto com ela, num estágio junto com ela, enfim, ter aquele contato ali dela, vão te abrir muitas portas. Então é sobre isso também, a universidade Uhum, pública, né? com certeza. E, ô Lu, você falou que você se formou em 2018, é isso, né? Você sabe se mudou muito o curso? Tipo, se teve alguma alteração de grade ou coisa do tipo? Eles têm alteração de grade, não sei se é a cada tantos anos, mas eles têm conselhos, tipo, a cada 4 anos, eu acho, para rever o currículo, rever a grade. Interessante. Então, mas eu não sei se mudou ou não, tal. Com Uhum. certeza né, existem aí coisas que não mudam, mas ou uma É a ou outra base, né? sai, é a base. Então eu tinha, por exemplo, matéria de
como chamava? Educação, corpo, arte, educação, uma coisa assim, de Uhum. corpo. Então eu aprendi muito sobre chakras. Eu aprendi muito Ah. sobre. É uma coisa muito louca. E eu lembro que eu tinha uma aula e eu tava assistindo Akira Kurosawa, tipo, sabe assim, o japonês que faz umas coisas muito loucas. E aí eu ficava, gente, então Que tem umas brisa. coisas assim, sabe? É, que você só vai. Eu tive uma aula de tarô, então é umas coisas muito legais, assim, muito diferentes. Pode ser que tenha Que da mudado, hora. pode ser, mas foi muito bom. Que massa. Meu, eu tenho uma última pergunta. Infelizmente, a gente tá indo pra reta final da conversa, mas juro, tá muito da hora. Eu não fazia ideia de como que era o universo da Pedago. Tipo, real, gostei muito. Mas tem uma última pergunta que eu faço pra todo mundo e você não vai escapar. Se você pudesse dar um conselho, uma dica, sei lá, né? Pra galera que tá pensando em fazer Pedago, ou até mesmo pra Luísa, lá de 2013, né? Uhum. 2013 para 14 ali, que tava prestando vestibular. Qual seria essa dica, esse conselho? Para quem tá querendo prestar, Pô, que tem interesse aí em pedago, ou que tá na indecisão, sabe? ai meu Deus, deixa eu ver. Tantas coisas. Ah, eu acho Mano, que. pode ser mais de uma, tá? Não se É, estranhe. eu acho que assim. Eu acho que a faculdade que você vai fazer, universidade, faculdade, enfim, diz muito sobre a educação que você vai ter. Então, assim, pesquise bem sobre a faculdade que você está fazendo, sobre a Unicamp, sobre, enfim, qualquer coisa que você for fazer. É porque ela vai te levar a caminhos diferentes, né, do que outras universidades, outras faculdades. E a pedagogia é maravilhosa, maravilhosa. Assim, é apaixonante. Tudo é apaixonante. Eu acho que o curso ele passa muito rápido, ele é muito uma base. Você fica muito insegura a primeira vez que você vai na sala de aula, você acha que você não sabe nada, né? Mas a pedagogia em si, a profissão pedagoga, ela é muito gratificante. Ela é muito especial, muito assim, ela tem um propósito muito grande, sabe? Então, acho que é muito fácil de você se apaixonar. Agora, não é o que você quer, não é o que você tá gostando, troca, tá tudo bem, sabe assim? Vai viver outra coisa. Mas ela é muito, muito, muito boa. Muito. Ai, nossa, eu amo demais, demais. Tudo, Que da tudo é hora. muito bom. Pô, massa, também não adianta você. Porque assim, meu, tem algumas profissões que eu olho e, meu, se realmente você não for apaixonado por isso, meu, você tá sendo um grandíssimo filho da puta. Pra mim são algumas delas, né? Tipo, pedagogia, medicina, né? Porque querendo ou não, muita gente vai pra medicina pensando na parte financeira, né? E não. Meu, Sim. você tá mexendo ali com o futuro das pessoas quando você fala de pedagogia e medicina, meu, a vida. Então, tipo, eu acho que realmente as pessoas que, que estiverem cogitando esses cursos, né? No caso aqui, pedagogia, tem que ver muito propósito no que realmente tá disposto a fazer ali, porque, meu, vocês podem. Eu não vou falar que tá na mão de vocês mudar a educação do país, porque infelizmente não tá. Vocês dão o máximo de vocês, mas muita Muito coisa além. grande por trás. Tipo, realmente, a gente vive num país muito foda que. Foda de ruim, né, nessas questões, né? A galera que tá lá em cima tá cagando, literalmente. Mas, querendo ou não. Querendo ou não, não era isso que eu ia falar. Mas é bom saber que, tipo, tem pessoas apaixonadas, realmente, em fazer a diferença na vida da galera. E, ô Lu, eu queria, tipo, de verdade agradecer por ter participado aqui da conversa, por ter contado muito aí da sua experiência. E fico felizão que você se encontrou no curso. E antes de eu finalizar, até se você quiser falar uma coisinha, eu vou deixar aquele último recado, galera. Se vocês gostaram sobre o papo, não esqueçam de curtir, de compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. E é isso. Ai, obrigada! Eu amei! Muito bom, eu adoro falar sobre o que eu amo.
E é isso, mais pessoas apaixonadas pela pedagogia, que é isso que a gente está precisando. E, muito obrigada, Dani, Bora. adorei. Foi muito bom. Imagina, eu que agradeço. E espero que você consiga. Eu tenho certeza aí que você vai dar uma encantada na galera para seguirem o rumo e serem pedagogos apaixonados também. Beleza? Obrigadão, Lu. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu.